Salve negros, alvinegras e amantes de futebol, respeito a estrela solitária General Severiano, sejam muito bem-vindos, canal Botafogo Eterno, meu nome é Conrado. De antemão já peço a vocês, amigos, quem puder valorizar meu trabalho, deixa o like, compartilhe, inscrevam-se no canal, para o YouTube ver o quanto quem fala e quem ama isso aqui. Estrela solitária General Severiano tem muito peso, tem muito valor. Agora vamos lá, meus amigos, fazer uma pequena análise, né, do jogo de ontem. Primeiro jogo nosso contra o Bahia pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Para mim foi de certa forma decepcionante. Eu esperava uma postura melhor do Botafogo, pelo fato de ter poupado os jogadores contra o Cruzeiro. Alguns ajustes defensivos também, que mais uma vez estava uma bagunça ali a defesa. No meu ponto de vista, o Arthur Jorge cometeu alguns erros mais uma vez na escalação, mas dessa vez não nos jogadores em si, mas no posicionamento, nas funções. Para mim, o Carlos Alberto não pode jogar de ponta, na ponta esquerda, porque ele não recompõe nada. Assim, para mim ele poderia ter começado jogando, não estou falando que ele era para ficar no banco. Ele poderia começar jogando, porém, na função de segundo atacante, sem tanta obrigação defensiva, sem ter exigência de recomposição. Coloca o Savarino ali, que já está adaptado a jogar naquela função. E deixa o Carlos Alberto com um pouco menos de responsabilidade defensiva. Que ele poderia ter feito o gol da mesma forma, jogando de segundo atacante, vai jogar de ponta esquerda. Isso não mudaria ali muito o posicionamento dele, para ele fazer o gol de rebote ali que ele acabou fazendo. Porque assim, meus amigos, eu acho que talvez também na verdade, eu acho que isso já ajudaria bastante, porque a gente teria uma recomposição melhor ali, duas redes de quatro, né? Porque ficou uma avenida ali, o lado esquerdo ali, porque o Cuiabano não tinha ajuda, não tinha ninguém para recompor ali, quando ele é um lateral extremamente ofensivo, quando ele ataca não tinha nenhuma recomposição, o Carlos Alberto não fazia recomposição, o Cuiabano às vezes ficava com dois jogadores do Bahia, só ele ali, no mano a mano, inclusive, né, o gol do Bahia saiu pelo lado direito de ataque do Bahia, ou seja, nosso lado esquerdo é defensivo, né? Em cima do Cuiabano, justamente por causa dessa não recomposição do Carlos Alberto. E isso também acabou fazendo que a gente acabou também perdendo muito meio campo, mas a gente não foi só culpa do Carlos Alberto. Mas essa recomposição, de você não fazer a linha de quatro jogadores no meio campo ali, deu muita margem, né? E o ponto mais forte do Bahia é o meio campo. Muito bons jogadores técnicos, Everton Ribeiro, Cauli. Os jogadores estavam pintando e bordando no primeiro tempo ali sem marcação nenhuma. E assim, esse desajuste ali do Carlos Alberto ali, não retornar, a gente ficava com penco ali, um corredorzaço ali daquele lado. E em conjunto com alguns jogadores que foram muito mal, no caso foi Marlon Freitas, de novo uma partida terrível, tinha ido muito mal contra o Cruzeiro, de novo muito mal, Marlon Freitas. Não tava agregando em nada, não tava marcando, não tava dando aqueles lançamentos, aqueles passos ali, fazendo meio que um motorzinho, entre aspas, do time que ele vinha fazendo tão bem algumas semanas atrás. E assim, isso acarretou no que nossos zagueiros também tinham que sair da linha defensiva principal lá do foco dentro da área e morder jogador nos lados. O Bastos direto estava fazendo recomposição aqui pro Dami aqui, atacando o jogador Biel ali pela direita, ele saindo do foco da área. E o Barbosa dando muitos botes ali fora da área, ele saindo da posição de zaga ali, meio que fazendo a posição de volante ali, por esse partida terrível do Marlon Freitas, ele está deixando muito espaço. Acabou também desalinhando ali a zaga ali como um todo, o time acabou ficando muito perdido ali defensivamente. O Bahia, o Botafogo começou arrebentando, até fazer o gol nos 7, 8 minutos ali no comecinho, né? Aí depois no primeiro tempo criou mais uma ou duas chances, aquele chute do Luiz Henrique. Teve mais uma chance, agora não estou lembrando qual, mas foram 3 chances no primeiro tempo. Mas, de qualquer forma, mais da metade do primeiro tempo a gente ficou sendo extremamente pressionado pelo Bahia. O Bahia dominando ali o meio campo ali. Então, pra mim, ter esse erro do Carlos Alberto ali, no posicionamento, não dele ter entrado em campo, mas no posicionamento,
em conjunto com partidas terríveis ali, do Marlon Freitas, o próprio Damian também foi mal, mas como eu falei do jogo com o Cruzeiro, o Damian pra mim já é uma questão física, ele tá muito sobrecarregado, tem que contratar esse lateral direito quanto antes, ou começa a botar o Ponte pra jogar, não tem cão caça com gato, porque ele tá muito desgastado, a segunda partida muito ruim do Damian também. Os dois zagueiros acabaram indo mal pra mim, até o Barbosa mais, que ele tava dando uns botes ali. O gol também nasce de um bote errado, que a bola resvala no Barbosa, né? E chega no lateral direito ali do Bahia para fazer o cruzamento. O Barbosa já tinha dado uns 3 ou 4 botes assim, equivocados, assim, saindo da área meio que mordendo mais ou menos na área do volante ali, né? Que tava. O Botafogo tava sem marcação no meio campo. Savarino muito mal também. Savarino não estava recompondo, estava meio perdido, ele sem função no campo. Então, eu acredito que todos esses fatores levaram a uma partida abaixo, né, do Botafogo. Vamos ver. No segundo tempo, o Arthur Jorge conseguiu melhorar a entrada do Cauê, assim, melhorou defensivamente, né? Pelo menos a gente parou de tomar pressão e o Bahia parou de mandar no jogo. Mas o Cauê acabou não ajudando praticamente nada no setor ofensivo, né? Depois botou o Tiquinho também não entrou bem. Desse jogo, pra mim, eu acredito que só se salvem 3 jogadores. Luiz Henrique, tentou pra caramba ali, tentou construir várias jogadas que não tinha muita gente para ajudar ele ali, mas ele por si só, pra mim, foi muito bem. Novamente. O Gregory um leão ali no meio campo, tava marcando por ele, por Marlon Freitas e por 3 ali. Vários desarmes ali, jogadas perigosas do Bahia. Ele sozinho ali tava fazendo a função de 2, 3 jogadores ali na parte defensiva. Muito bem, muito raçudo o Gregory. E o Igor Jesus. O Igor Jesus, inclusive, eu tenho visto algumas críticas, tanto no grupo dos torcedores aqui do meu estado, como redes sociais ali. O pessoal tá reclamando, que ele perde, que ele não tem feito os gols e tal, que ele não é lá essas coisas, alguns chamando o cara até de que o cara é ruim. Eu acho que a gente tem que ter uma certa paciência com ele. Pra mim, ele fez uma boa partida assim, querendo ou não. O gol nasceu de um rebote da cabeçada dele e ele brigou pra caramba. Ele tentou fazer vários pivôs, ganhou várias divididas ali no ataque, na função de pivô. Nos jogos que o Igor Jesus tem jogado, ele tem criado oportunidades, tem gerado chances para o Botafogo. Ele ainda não está tão calibrado, eu acho que também é um pouco de ritmo de jogo, ainda não está com aquele time perfeito ali de atacante, de finalização. Tem alguns chutes que ele chuta o cabecinha meio que desequilibrado, né? Ainda está sentindo um pouco ali a parte física, do meu ponto de vista. Mas para mim ele tem mostrado muito mais do que eu esperava, levando em conta que ele não tem nem um mês que tá jogando, pouca sequência de jogos aqui. Pra mim ele já tá mostrando acima do que eu esperava. Pra mim ele tem mostrando um bom atacante, tem que começar a fazer gol, né? Mas pro time ele tem agregado. Lembremos que ontem o gol nasceu do rebote da cabeçada dele. Contra o Internacional, a nossa vitória sobre o Internacional no Brasileirão foi um belíssimo passo de calcanhar que ele dá pro Cuiabano na função de pivô novamente. O Cuiabano cruza e é o gol do Luiz Henrique. Então ele tem agregado, ele tem dado valor ao time, tem criado chance a partir dele, seja com a própria finalização dele, ou seja ele fazendo pivô e jogadas que se constroem a partir disso. Então, pra mim, a gente tem que ter um pouco de paciência. Pra mim, longe de achar que ele é um cara ruim. Pra mim, ele é um cara que não tá tão alinhado, um pouquinho de ritmo de jogo, um pouquinho de físico para esse time de finalização. Pra mim, melhorando esse time, essa precisão na finalização, ele tem se mostrado um bom atacante e pode agregar demais pra gente. Eu tenho esperança, eu tenho gostado do que eu tenho visto do Igor Jesus. Eu acredito que ele vai agregar muito, ser muito importante nessa temporada para nós. Seja como titular ou seja ali para revezar com o Tiquinho, né? Para não sobrecarregar nem ele nem o Tiquinho ali nessa maratona insana de jogos que a gente vai ter. Mas assim, meus amigos, além disso, no segundo tempo a gente dominou, porém tivemos algumas poucas chances ali não tão claras, mas o segundo tempo foi do Botafogo. Os ajustes ali. Uma coisa que eu achei insano do Arthur Jorge nas substituições foi tirar o Gregory. Pra mim, o Gregory não era pra sair naquele jogo. O cara tava muito bem. O Alan entrou muito bem. Alan é craque, né? Alan já conhece há muito tempo. O cara é craque. O cara tá um pouco sem ritmo de jogo, sem físico. Por isso que ele não é titular ainda, mas Alan é muito extra classe, é muito acima. O que o cara joga, a dinâmica que ele dá pro meio campo, ele vai se titular.
eu não tenho dúvida nenhuma. Ainda mais o Marlon Freitas nessa decadência e o Alan alto nível, quando ele tiver físico e ritmo de jogo, ele é titular. Para mim, nesse momento, o Alan estando bem fisicamente, o meio campo titular, os dois volantes, é Alan e Gregory. Para mim é isso. E assim, meus amigos, foi decepcionante, eu esperava uma vitória, mesmo que uma vitória simples, de um gol de 0,5. Pra gente ter uma certa tranquilidade pro jogo da volta, é agora empate. A gente vai ter que buscar vencer lá na casa dos caras. Muito desgaste, muita energia gasta. Vai ser difícil, mas não é nada impossível, meus amigos. O nosso Botafogo não tem ido bem nesses jogos, mas para mim é questão de alguns ajustes. O Arthur Jorge é um bom técnico, é um cara inteligente. Acredito que ele deva fazer uma boa rotação pro próximo jogo do Brasileirão, para os caras chegarem descansados para jogar na Fonte Nova, e também um ajuste melhor do time. Ele deve ter entendido que não dá para jogar só com dois volantes e pontas que não recomponham. Deve entender que tem que ter 3 caras no meio campo ali para segurar esse meio campo do Bahia, que é um bom meio campo. Algumas lições que ele aprendeu, eu acredito que ele vai colocar em prática na próxima partida. E assim, mas não tem nada perdido, não. Eu vi, gente em redes sociais falando, já era, agora é só milagre, não sei o quê. Que é isso, meus amigos. Temos um time bom, temos um elenco bom. Tem algumas oscilações, mas oscilar todo mundo oscila. Esse calendário é absurdo, todo mundo tá oscilando, meus amigos. É só a gente ver os que a mídia considera os 2 melhores elencos. Palmeiras e Flamengo oscilaram pra caramba nesses últimos meses aqui. Perdendo o jogo em casa, empatando o jogo que achava que era jogo ganho. E assim, a gente tem que lembrar que passamos muito tempo ali sem derrota ali. Empatamos ontem, mas agora acho que são 20 jogos, né? 2 derrotas só. Um empate um pouco doloroso, porque eu contava com a vitória, mas não é nada perdido. Temos condições de vencer na Arena Fonte Nova, ali não tem nada perdido. Então, não caia em pilha, não entra nessa vibe negativa ali. A gente tem condições de buscar. E quem sabe com a Almada, né? Eu fiz até um vídeo aqui. Não sei se eu vou postar antes ou depois desse aqui, mas eu gravei um vídeo agora da situação do Almada. Ele pode muito bem, na sexta-feira, a Argentina ser eliminada e ele vir no fim de semana e jogar o jogo de quarta, porque ele já está inscrito na Copa do Brasil. Aí com a Almada, meus amigos, que esse cara tá jogando na Olimpíada, vai ser um acréscimo absurdo em nível de técnica pro time. E tem tudo pra cair com uma luva também. Depois dá uma olhadinha no vídeo que eu vou postar sobre a Almada aqui. Eu falo alguns detalhes lá. Mas é confiança. Empatamos, não é o resultado que a gente queria, mas também não é terra arrasada, não tá tudo perdido não. Tenho confiança que a gente tem totais condições de buscar uma vitória assim. E o Arthur Jorge fazer alguns realinhamentos ali, né? E ajustar o time da melhor forma possível. Deixa aqui mais nos comentários o que vocês pensam, concorda, discorda, hein? Vamos torcer, meus amigos. Torcer aí por Fogão se recuperar, de preferência com uma vitória já sobre o Atlético Goianiense Brasileirão, e com uma moralzinha ali e com os principais jogadores descansados, né, de preferência, para o jogo de quarta-feira buscar essa classificação na semana que vem. Grande abraço a todos vocês, não se compara, é diferente, saudações alvinegras. Valeu!